Eu iniciei minha carreira lá no Cariri, Juazeiro do Norte, com o advento do Romeirão, né, em 1970. Quer dizer, e o tempo passou, né? O tempo passou, eu comecei a me destacar no futebol do Cariri, no Icasa e no Guarani, até 77. Depois fui vendido para o Botafogo da Paraíba, né? O Franzé, né, que era o presidente do Ceará, foi lá, me contratou juntamente com o Getúlio. Depois ele trouxe o Zé Eduardo já na metade do campeonato, e nós fomos justamente campeões em 80, né? Aí veio o campeonato de 81, o bicampeonato que nós ganhamos, que a gente chamava de arrastão, né? Os 3 turnos, o Ceará ganhou de arrastão. E em 83 encerrou meu ciclo. Eu digo glorioso porque em 3 anos, praticamente 3 anos, eu ganhei 2 títulos, né? 80 e 81. Então, me considero, quer dizer, uma passagem gloriosa pelo esse time do Ceará, que formou grandes times nesse período, né? Olha, o sonho de todo jogador, hoje talvez esteja até mais fácil, né? O jogador que joga no interior é vir para a capital, vestir a camisa do Ceará. Eu tinha esse sonho, só que esse sonho, ele teve um desvio, né? Eu tive que ir para a Paraíba, me destacar em 2 campeonatos brasileiros, fazer uma grande campanha e vim para cá. Eu passei quase 3 anos no Ceará, nunca faltei um treino, nunca cometi uma indisciplina. No Ceará eu nunca fui expulso e dificilmente eu tomava cartão amarelo. Então eu era um jogador titular porque na minha sombra tinha muita gente. Sombra é aquele reserva, né? Tinha muita gente boa e eu tinha medo de perder a condição de titular. Então eu estava sempre muito bem fisicamente, a cabeça muito boa. Aí em 81 veio justamente o Alves e o Josué, que começaram a incomodar a gente porque jogavam muito e terminou também, né, vindo do juvenil, né, estouraram a idade com 20 anos, se tornando contemporâneo da gente e titular dentro da equipe. 2 jogadores que eu já mais amadurecido, né, eles mais jovens, né, muito empolgados para jogar, a gente também foi ajudado por eles e também ajudamos a eles se firmar dentro do Ceará. Tinha o Edmar, que é meu amigo particular, o Pedro Guazilho, Arthur, entendeu? Tinha vários jogadores que eu via jogando e que tive o prazer de jogar contra e ao lado desses jogadores, entendeu? De repente aquilo era um sonho que eu estava realizando, que eu vinha lá do interiorzão, entendeu? E via esses jogadores, jogava contra esses jogadores e de repente ali eu estava ao lado deles jogando, quer dizer, até evoluindo tecnicamente, dentro da minha profissão, taticamente, porque eles me ajudaram. O Dimas, que foi funcionário, um eterno funcionário do Ceará, eu joguei contra o Dimas, ele na lateral esquerda, em 1973, eu jogava, quer dizer, eles me conheciam, a gente não tinha um convívio porque você jogava e ia embora, mas para mim era um prazer muito grande jogar contra todos esses jogadores, e depois me vi, entendeu, vestido no manto do Ceará, jogando bem, se destacando, sendo campeão. Isso foi uma realização profissional. Olha, marcante foi a final contra o Ferroviário, né? Que a gente teve que jogar 4 vezes, né? E a gente foi campeão. Em uma decisão histórica, porque foram 3 jogos contra o time do Ferroviário, que jogava a partida final pelo empate, porque havia ganho 2 turnos, o Ceará ganhou o segundo, o Ferroviário ganhou o primeiro, o Ceará ganhou o segundo, o Ferroviário ganhou o terceiro. Então o Ferroviário jogava pelo empate. E nós vencemos o jogo 1-0, o primeiro jogo. No segundo jogo, o Ferroviário também tinha um time muito bom. Me lembro que era Jacinto, Bibi, Jová, Celso Gavião, Sabiá, entendeu? Era um time muito bom. E perdemos na quarta-feira por 1-0. Foi quando teve, todo mundo vai lembrar disso, um tremor de terra aqui na nossa região, em Fortaleza. E a gente estava hospedado, passamos 20 dias hospedados lá em Guaramiranga, no Hotel Remanso, para disputar essa final. No domingo, vencemos o Ferroviário 3-0 e na quarta-feira era a partida final. Nós vencemos por 1-0, nos tornamos campeão. Foi o meu primeiro campeonato, foi contra o Ferroviário, campeão cearense, né? Eu fui o volante da seleção do ano. E isso para mim foi realmente um grande momento que eu vivi, mas jogos grandes assim, campeonato brasileiro, tem o da Ponte Preta, né? Que nós vencemos a Ponte Preta lá
por 1-0 a Ponte Preta com um grande time. Então também foi um jogo marcante. Mas em todos os clássicos, entendeu? Eu me destacava muito nos clássicos. Em todos os clássicos era um jogo muito interessante para mim e para aqueles companheiros, porque o clássico é que realmente mexe com a torcida, mexe com o torcedor, mexe com a imprensa, e é a oportunidade que o jogador tem de marcar a sua história justamente nos grandes jogos. Hoje o jogador chega, vai para uma sala de imprensa, veste a camisa, entendeu? Dá autógrafo, dá entrevista. Na minha época não, hoje tem uma sala para apresentar jogador. Na minha época, você chegava em um clube desse, como eu cheguei aqui, numa véspera de São João de 1980, eu fui direto para a sede que tinha ali atrás, né? Não sei se ainda tem. Eu fui para lá e morei 3 meses nessa sede sozinho, entendeu? Eu sozinho. Tinha meus amigos, Anacleto, Chico Fraga, que eram auxiliar da Anacleto. Quer dizer, o fato interessante é que a apresentação do jogador, no outro dia eu já fui treinar. E sentou todo mundo no chão, me apresentaram ao treinador Carlos Frona, né? Que era o treinador da época que eu cheguei aqui no Ceará, depois não deu certo, ele foi embora. Mas hoje eu vejo que o jogador chega, ele é muito bem recebido. Na minha época não. Foram me buscar lá em Juazeiro, numa segunda-feira, eu viajei o dia todinho juntamente com o Anacleto e com o Dimas Figueira, que foram me pegar num carro particular do Franzé. Então eu cheguei e fiquei aqui, sozinho, não abandonado, mas sozinho, mas feliz. Quer dizer, eu cheguei numa terça-feira, dormi lá na sede, na quarta-feira fui treinar com muito prazer, porque a gente sentia muito prazer de jogar futebol. Olha, eu tive o técnico Caissara, que dizia para onde ele ia me levar, foi quem me levou para Paraíba, entendeu? Depois eu vim para o Ceará, ele também, algum tempo, veio junto, mas o treinador assim, para dizer, não, eu tive vários treinadores, inclusive fui treinador há pouco tempo, não deu certo, que eu aprendi muita coisa com esses treinadores, mas o Caissara foi importante, o Erandi Pereira Montenegro, que eu fui bicampeão com ele lá em Natal, também foi um profissional que eu aprendi não somente futebol, mas também a filosofia da vida. Claro que eu tenho uma gratidão muito grande pelo Ceará, mas eu agradeço muito a amizade que eu fiz com o Júlio e com o Anacleto, entendeu? Com o Júlio e com o Anacleto, com o doutor Júlio também, e de uma maneira geral com todos os funcionários. Eu era muito dado, era muito brincalhão, com Luiz Bastos, Itamar, Carlito, que na época vestiu também a camisa do Ceará, era funcionário. Então eu tinha essa amizade tudo, porque era o primeiro a chegar na sede, que eu morava pertinho, para treinar, e era o último a sair, ficava aqui contando história. Então eu sou muito grato justamente a essa amizade fraterna que eu criei, não somente no Ceará, mas por onde eu passei. Mas na minha época tinha acho que era Ceará Amor, mas não tinha esse protesto todo quando a gente estava mal. Eu tinha uma relação muito boa de profissional. Primeiro, eu não era um jogador que chamava atenção. Eu ia para os bares, para a rua, para a praia, e as pessoas me olhavam e talvez até me achassem parecido com o Nicásio. Tinha uma boa relação com o torcedor, nunca me dispus com torcedor nenhum. Eu costumo dizer que eu fui um operário da bola, eu era muito dedicado. Olha, a mensagem que eu deixo é que o torcedor, nesse momento, nós já passamos um momento difícil, não abandona o clube. Hoje o Ceará tem uma grande estrutura, tem um quadro de associativo, né, do sócio-torcedor, e que o torcedor continue apoiando o time do Ceará. Aquele torcedor que é como um casamento, né? Na morte ou na vida, tem que acompanhar o time. Essa é a mensagem que eu deixo, porque hoje o torcedor participa muito da vida de um clube. Paciência a torcedor não se pede, mas se pede coerência. Essa é a mensagem que eu deixo para o torcedor.